Olá, boa tarde a toda a comunidade 247, quinta-feira, 25 de janeiro, 13 horas, começando agora uma das lives mais esperadas da TV 247, análise de geopolítica com Pepe Escobar. Pepe, tudo bem com você? Olha que loucura. A primeira notícia local, tá todo mundo doente na França. Mas doente de quê? Tem tantos vírus, especialmente em Paris, todo mundo em Paris está doente. Tem uma avalanche de vírus por todos os lados. É a mesma coisa, entre outros, em partes da Itália, na costa leste, na costa nordeste dos Estados Unidos, ou seja, tem uma inflação de vírus global. Mas não é a nova Covid, né? Não é uma nova pandemia, né, Pepe? Esperamos que não. Né? Não, ninguém sabe o que é. Os médicos, inclusive eles falam com os médicos, alguns deles, digamos, um pouco menos seguindo a ortodoxia, dizem que é uma grande possibilidade de efeito colateral de todos os venenos que estão nos nossos organismos. Não há dúvida. Eles não entram em detalhes. Eles dizem, olha, tem um monte de gente fazendo pesquisa, a gente não sabe, principalmente porque a gente não sabe o que está no organismo das pessoas atualmente. Agora, o fato é alucinante. O pessoal em Paris nunca se viu a cidade inteira doente. Literalmente. Como é que é a temperatura aí, Pepe? Não tá. Tava frio até alguns dias atrás. Hoje, por exemplo, está 10 graus. Claro, com frio muito melhor porque mata os vírus, né? Mas, por exemplo, no fim do ano, onde estava bastante frio, eu estava na Bretanha e a metade do pessoal da Bretanha estava doente também. Pepe, você está há quanto tempo aí já na França? Você passou a virada de ano aí? Não, a gente foi para a Bretanha. Para Bretanha. Eu fui descansar um pouco, ler a pilha de livros que eu tenho que ler e me informar, inclusive os livros que eu tenho que comentar, né? Nas matérias. Hoje a gente vai falar sobre um livro que é A Derrota do Ocidente, está aí, La Défaite de l'Occident, Emmanuel. Pois é, olha, e eu já agradeço direto a vocês todos do 247 que viram o Pepe Café. O Pepe Café do Emmanuel Todd bateu o recorde. Aliás, o Pepe Café está bombando, né, Pepe? Pois ele bateu o recorde por causa do livro, justamente. Eu fiz o possível para tentar mais ou menos destrinchar um livro em meia hora, que é difícil. O livro é extremamente rico. E eu tive que passar por cima, por exemplo, do que o Todd fala da Ucrânia, da Europa Oriental, da Inglaterra, da Alemanha, etc. E tal. E eu me focalizei mais no Império, na Rússia e no Império. Mas a repercussão foi excelente no Brasil. Nos Estados Unidos, bombou também. O Zero Hedge reproduziu. O US Review na Califórnia reproduziu. E me disseram que no México um monte de gente leu. Fantástico, né? Aliás, então, eu já tive a oportunidade de entrevistar o Emmanuel Todd muitos anos atrás, quando ele comentava, na verdade, a grande previsão que ele fez, que foi a queda da União Soviética. Ele antecipou a queda da União Soviética. E a previsão de 76. Exatamente. Extraordinário. E aí, lógico, eu entrevistei ele muitos anos depois disso, mas ele se tornou famoso por isso, mas já há um bom tempo, quer dizer, ele vem apontando, na verdade, as fragilidades estruturais do Ocidente, né? E agora ele aponta para essa derrota irreversível que está se aproximando na visão dele, Pepe. Fala para a gente desse livro, já pegando como gancho. Esse livro onde ele faz, digamos, uma prévia do La Défaite de l'Occident, é um livro que se chama Après l'Empire, Depois do Império. Saiu em 2002, antes da aventura americana no Iraque. É um livro excelente, é um livro absolutamente brilhante. E, na época, ele passou praticamente em branco, porque estava todo mundo completamente obcecado pela campanha dos neocons de bombardear o Iraque, e o livro passou em branco no Ocidente inteiro. Foi redescoberto anos depois. E agora está sendo relido, porque ele é a prévia do La Défaite de l'Occident, que, segundo ele são mais ou menos 3 anos, quase 3 anos de pesquisa. Porque o X da pesquisa, no fundo, são as razões profundas da decadência do Ocidente. E, para isso, ele teve que entrar na área fundamental dele, que é demografia, que é uma das claves do livro, junto com a releitura do Max Weber, que é brilhante.
Ele releu a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo 110 anos depois, 120 anos depois da publicação, e ele fez o pós-Max Weber adaptado para o que a gente está vivendo hoje. Então, mas esse é um feixe do livro. O outro feixe é a análise demográfica comparativa da Rússia e dos Estados Unidos e do Ocidente, e de partes do Ocidente na Europa. O fato de que ele desmistifica completamente a fantasia dos neocons de que a Rússia quer dominar a Europa, invadir a Europa, reconstituir o espaço pós-soviético e depois atacar a Europa, o que é um negócio completamente absurdo. Eles não têm demografia que sustente isso. O grande problema na Rússia é demográfico. Por que você vê o Putin toda semana falando de que precisamos apoiar a família, que a família é a base da sociedade russa, sem dúvida. E ele quer famílias que procriem. Não digo em massa, mas que procriem substancialmente. Ou seja, 3 ou 4 filhos por família. Tem todo tipo de incentivo para famílias que procriem, especialmente nos Urais, na Sibéria, no extremo leste, etc. E a demografia na Europa, que está estagnada, ou em vários países, como, por exemplo, na Itália, caindo. E no caso da demografia americana, que, na verdade, a demografia que se expande nos Estados Unidos são os imigrantes, que é o que está acontecendo justamente agora. A Rússia está se abrindo para a imigração também, Pepe? Só para não perder esse gancho. A Rússia também se abre um pouco para a imigração? Não. E isso é um X de uma questão extremamente sensível, que mesmo na Rússia eles não discutem a fundo. Por exemplo, existe nos grandes centros, Moscou e São Petersburgo, existe um preconceito de classe média alta enorme em relação aos centro-asiáticos, especialmente os tajiks e os kirguis. É algo que quem mora no Brasil sabe do que eu estou falando, e quem mora nos Estados Unidos sabe do que eu estou falando em relação ao preconceito anti-asiático e anti-latino-americano. Na Rússia isso existe também, mas ele se restringe aos centros urbanos e às classes superiores, digamos. O resto da Rússia não há o menor problema, porque a Rússia é um país multinacional. Tem mais de 50 grupos étnicos, todos integrados, todos que se sentem parte da Federação Russa, e a imigração em várias dessas regiões, por exemplo, regiões fronteiriças com a Mongólia, com o Xinjiang, na China, uigures que fazem ida e volta, e na fronteira russo-china mais para o sul, é normal, é totalmente... importantíssimo, e a imigração ucraniana? Cidadãos ucranianos russófonos do Donbass que emigraram em massa desde antes da operação militar especial 2 anos atrás, que imigraram para a Rússia. Eu não lembro de cabeça esses números, mas, se não me engano, são 6 milhões, pelo menos, de ucranianos russófonos que imigraram e se estabeleceram na Rússia. Muito mais fácil, evidentemente, porque são russófonos e foram educados em russo. E a sua língua madre é russo. Né? Então, não há esse problema na Rússia. O problema deles é justamente demográfico. Nos Estados Unidos é diferente, porque essa nova infiltração, digamos, de imigrantes está desestabilizando, entre aspas, uma certa estabilidade que existia antes, que era basicamente controlada pelos WASPs. E é aí que o livro do Todd entra num terreno extremamente complicado, porque ele faz a ligação entre o fim da ética WASP e a decadência do império. E isso é o X da questão. Ele basicamente está dizendo que o fim dessa elite meritocrática anglo-saxã, protestante e branca, porque seguiram justamente os preceitos fundamentais do protestantismo. O principal deles é ênfase em educação. E o Todd coloca em detalhes o que significa essa ênfase em educação. Todos os fiéis eram obrigados a ser alfabetizados porque eles tinham que ler as escrituras. E tinham que ler as escrituras no vernáculo. No caso, nos Estados Unidos, em inglês. Ou seja, o que isso reverteu a curto, médio e longo prazo?
maior dinamismo social, maior criatividade e maiores possibilidades abertas de inovações econômicas e tecnológicas. Isso desabou completamente, especialmente nas últimas... Ele não diz tacitamente, mas basicamente ele fala de maio de 68 e ele fala do Flower Power e ele fala da revolução sexual dos anos 60. Basicamente, ele seria o cara ideal para escrever um sublivro do La Défaite de l'Occident. Qual foi o momento-chave histórico onde começou a degringolar essa meritocracia WASP, derivada do protestantismo e que mais ou menos coordenou a ascensão econômica dos Estados Unidos? Esse seria o grande livro. Como ele disse que esse livro é o último, não vai ser ele, né, Leonardo? Então, a gente vai ter que esperar um epígono do Todd, que são poucos na França. Ele é absolutamente execrado por toda essa laia, Rive Gauche, Saint-Germain, Café de Flore, etc., porque ele é acusado de conspiracionista e de putinista. O Le Monde, como a gente sabe, era um grande jornal nos anos 70, né, quando nós éramos jovens. O Le Monde deu a resenha do livro para uma vagabunda despreparada, e no título, o título da resenha já está editorializado. O título da resenha fala em conspiração e propaganda russa, entre aspas. Aliás, por acaso, quer dizer, a entrevista dele, teve uma entrevista que ele deu a um canal de TV aí que viralizou bastante. Nossa, foi entrevista, ele deu... essa que você está mostrando é a entrevista que ele deu para um... Por sinal, a entrevistadora, que é uma debilóide completa... Mas ele falou que a melhor coisa que poderia acontecer para a Europa seria o fim dos Estados Unidos. Exatamente. Essa frase é que circulou absurdamente. Foi essa frase que... Mas ele diz coisas muito mais importantes. Essa frase tem que ser colocada no contexto. O contexto em que ele disse o desaparecimento dos Estados Unidos é o desaparecimento da influência americana nos affairs europeus. Não só nacionais, franceses, alemães, italianos, mas em Bruxelas. Ou seja, é o wishful thinking, né? É um desejo quase impossível, porque a gente sabe que a camisa de força e os grilhões que os americanos impuseram em Bruxelas, em toda a estrutura da União Europeia, é um negócio para quebrar. Isso é décadas, se for possível, né? Mas ele expressou, no fundo, o que ele gostaria que acontecesse, que as grandes nações europeias, como a França do general de Gaulle, ou seja, soberana, uma grande nação soberana com um passado histórico, né, mas uma nação soberana e independente, voltassem a dominar os assuntos europeus. A gente sabe que isso não vai acontecer. E agora um adendo ao que eu estou falando para você, Leonardo. O Pierre de Gaulle, que eu tive prazer, eu conheci ele em Moscou, um grande gentleman. Quando a gente estava em Vladivostok, e o Paulo estava lá, o Paulo Nogueira Batista, o Paulo fez uma pergunta pro Pierre de Gaulle, e quando o Paulo se levantou e falou: olha, eu posso dizer que eu sou de uma geração, anos 60, etc., eu sou fundamentalmente gaulista. E as pessoas, muita gente aplaudiu, porque boa parte da sala é gaulista no sentido da grande França soberana, né? Ele está montando um partido, Leonardo. E eu acho que vai dar super certo, porque não existe alguém com o peso intelectual e histórico dele. Ele é um cara muito bem informado. Pra vocês terem uma ideia, ele sempre em francês. Faça a França grande de novo, né? Mais ou menos. Exato. Make France great again. Make France great again. A intervenção dele no fórum em Vladivostok foi em inglês. E um inglês excelente. E ele não fala inglês nunca com ninguém, ele só fala francês com todo mundo, inclusive nas entrevistas. Ou seja, ele já está de olho que o partido vai ser um partido que vai estar aberto não só para a França, mas para o resto da Europa e para o resto do mundo também. E, como é que chama? Implantando essa noção de um país soberano e independente, que é exatamente o oposto da OTAN, é exatamente o oposto que os americanos querem para a Europa. Né?
Exatamente. Pepe, deixa eu agradecer aqui a Guta, que chegou como assinante, mas vou entrar o seguinte. Você está falando do livro do Emanuel Todd, tem vários comentários aqui interessantíssimos, né? Ok, ótimo. Não, e a gente vai chegar lá, mas o ponto é o seguinte, quer dizer, muitas pessoas estão enxergando essa derrota total do Ocidente, não por esses fatores estruturais que você está apontando, demografia, fim da educação, da família, etc. e tal. São sintomas dessa queda. Por exemplo, em Gaza, né? Inclusive teve um professor japonês que falou que Gaza vai ser o funeral do imperialismo, vai se dar em Gaza, né? Até um artigo bem interessante que a gente publicou. Excelente. E também no fim no colapso ucraniano, né? Quer dizer, é o país que você chama de país 404. Aparentemente, o Biden está perdendo as suas 2 guerras e tudo indica que vai perder a eleição nos Estados Unidos também. E esse é o perigo, Leonardo, porque agora eles vão ficar ainda mais perigosos, porque eles veem que não tem plano B, plano C, plano D, plano X, nada está funcionando. Então, mas como é que você casaria, na verdade, o que você leu do Todd sobre a queda estrutural do Império com esses sintomas da queda que a gente está observando ao olhar as guerras? Pois é, os sintomas são uma espécie de adendo da análise dele. A análise do Todd, basicamente, você seguindo a análise, você vê que ele estava acompanhando o que aconteceu entre 2021, 2022 e 2023. A maneira como nós entramos em 2024, apenas um mês, onde é uma explosão de vulcões praticamente diária, né? Inclusive é o que eu estava escrevendo hoje de manhã antes de conversar com vocês. E eu coloquei 5 variantes que juntas, se a gente analisa essas 5 variantes juntas e coloca num saquinho, distribui tudo, depois tira as pecinhas, essas 5 variantes nos dizem o que está acontecendo esse ano, que esse é o ano de todas as decisões. Isso é algo que vários de nós, no final do ano passado, já estávamos dizendo. 2024 é o ano da grande decisão. E essa grande decisão inclui tudo. E inclui, fundamentalmente, talvez a derrocada final do Império sob esses psicóticos que estão dominando a Casa Branca, o Pentágono, a CIA, o Departamento de Estado, etc. Então, essas 5 variantes eu qualifiquei como... A primeira delas, o que eles chamam de stalemate, impasse na Ucrânia, que não existe. Eles estão fabricando uma noção de que existe um impasse na Ucrânia e que é preciso negociar. Os russos, há meses, estão falando, olha, não tem impasse nenhum, nós já ditamos os termos. Só vai acabar a operação militar especial quando nós desmilitarizarmos completamente esse regime, nós vamos ditar os termos da rendição, haverá uma rendição incondicional, porque nós, como vencedores, vamos ditar a rendição, e o principal item da rendição é que é a impossibilidade absoluta da Ucrânia aderir ou ser incorporada à OTAN. Todo mundo sabe disso, todo mundo em Washington sabe disso. Ou seja, você inventar de que... Você olhando o que está acontecendo no front atualmente, onde os russos, naquela maneira que o Martyanov define muito bem dos russos, que é uma mistura de máquina de moer carne e de camaleões. E é assim que essa absolutamente brutal máquina de moer carne vai camaleonicamente ocupando territórios, que é exatamente o que eles estão fazendo agora. É o que está acontecendo em Advika, por exemplo, que ficou dominada pelos ucranianos 8 anos. Quando os russos resolveram, agora a gente vai lá e pega, é o que exatamente está acontecendo agora. Então, esse é o primeiro, a variante. Não existe impasse, porque os russos só têm um plano e não tem plano B nenhum. O plano deles é vitória total, incondicional e uma rendição nos termos deles. A segunda variante são os BRICS.
O BRICS 10. A gente ainda não viu o que o BRICS 10 pode fazer, ainda é muito cedo. Eu acho que a gente vai começar a ver a partir de agora, fevereiro, março, especialmente. As primeiras iniciativas, as primeiras conversas mais de fundo. O que a gente sabe é que já tem conversas de fundo em desdolarização, que é a terceira variante fundamental. A desdolarização está indo muito mais rápido do que estava há 2 anos atrás, está tão rápida quanto o ano passado, e esse ano vai ser ainda mais rápida do que o ano passado, porque tem vários componentes, não só o que a União Econômica Euroasiática e os BRICS 10 vão estar discutindo esse ano, e eles vão juntar as discussões. Isso é algo que eu vou estar vendo em Moscou nas próximas semanas, inclusive. Eu vou estar conversando com alguns desses personagens, que são extremamente discretos, né? E a China, que está, mas a um nível completamente demente, completamente abandonando o dólar, mas de todas as maneiras possíveis e imaginárias. Sempre, como é que chama? Enfatizando para os seus parceiros comerciais, olha, a partir de agora vamos comercializar em yuan. E todo mundo diz, ok, aceitamos, perfeito. Porque o sul global também está no caminho da desdolarização. As reservas de ouro da China e da Rússia continuam subindo exponencialmente também. O fato de que entre eles não existe mais dólar. Entre China e Rússia agora é tudo yuan ou outras moedas, rublo ou outras moedas. E o fato de que o sul global inteiro está nessa caravana, exatamente, que vai se expandir cada vez mais. O quarto item é a solidão total do império. O que o livro do Todd tem uma expressão lindíssima. Ele fala da solidão ideológica da Europa. Então a gente pode ampliar essa noção de solidão ideológica para a solidão ideológica do império inteiro como um todo, do otanistão inteiro, do poder principal hegemônico e dos vassalos todos na Europa. O que fica evidente no caso da Palestina, né, Pedro? Fica mais do que evidente no caso da Palestina, onde... E isso é, digamos, a cereja tóxica nesse bolo já extremamente tóxico, que o mundo inteiro, literalmente, está vendo na sua frente o poder hegemônico legitimando um genocídio em tempo real. Isso é um negócio, em termos históricos, absolutamente inimaginável. Ok, na antiguidade havia genocídios, via o Gengis Khan, via o Timur, etc. e tal, mas não tinha contrapoder, né? E ninguém se afirmava em nome de uma suposta civilização dos direitos humanos. Não, exatamente. Era a guerra do... Era, digamos, um sistema hobbesiano, né? Diretamente do Hobbes. A força do mais forte. Exatamente. O Gengis Khan ia lá e falava, agora eu vou conquistar esses caras. Vocês não querem? Tudo bem. Faça uma pirâmide de caveiras. E aí? E agora? Era assim que funcionava. Ou, inclusive, a paz romana. Que a paz romana não era uma paz romana. A paz romana foi sempre imposta pelas legiões romanas. Era sempre uma paz militar. E não é por acaso que os ideólogos americanos adoram a paz romana. Olha, isso para sugerir para vocês todos, uma das melhores indicações bibliográficas é este aqui. Ele explica como a guerra, a paz e a conquista funcionava no mundo romano. Só fazendo um parênteses aqui, Pepe, o professor japonês, o que ele falou exatamente, eu achei muito interessante. Me fala. Saul Takahashi, Gaza será o túmulo da ordem internacional liderada pelo Ocidente. Porque ele fala exatamente disso, quer dizer, o Ocidente perde a sua legitimidade em Gaza ao apoiar um genocídio. Ao apoiar um genocídio, exatamente. Bom, e o quinto dessas 5 variáveis, então, recapitulando as variáveis, o impasse que não existe na Ucrânia, os BRICS, a ascensão dos BRICS, o império completamente solitário, solidão ideológica, conceitual, geopolítica, geoeconômica, etc. O que a gente está falando agora é que a desdolarização, exatamente, e o final é o choque do jardim contra a selva.
que esse ano vai ficar cada vez ainda mais visível para todos nós do que quando aquele tonto catalão Borrell redescobriu Rudyard Kipling. Na verdade, o primeiro que codificou, eu acho que muitos de vocês, todos vocês que leram o Kipling, vocês devem lembrar que ele foi o primeiro a falar de jardim e de selva. Não só nos poemas, como, por exemplo, em romances como no Kim, que é talvez seu melhor romance. E essas duas noções chaves que vêm mais ou menos dominando toda a geopolítica desde o meio do século XIX, especialmente do meio do fim do século XIX até ontem, literalmente, essas duas noções principais são derivativos do Kipling. A primeira é o fardo do homem branco, que foi utilizado... O homem branco tem, vamos dizer assim, esse peso de ter que colonizar o resto do mundo, bárbaro. O peso que a gente tem de educar esses bárbaros do mundo inteiro. O fardo do homem branco, exatamente, especialmente na Inglaterra vitoriana, no Império Britânico, mas que depois passou para os americanos também. E o conceito fundamentalmente americano de destino manifesto. Exatamente. Destino manifesto é uma variação do fardo do homem branco, só que é uma variação, digamos, quase escatológica, né? Porque o destino manifesto, aparentemente, foi Deus que ordenou os Estados Unidos de carregar o fardo do homem branco. Por isso que combina com Israel, né? Você tem a nação escolhida e você tem o povo escolhido, né? Na verdade. Leonardo, mas isso daí a gente precisaria de 80 mil lives para ir justamente na raiz de toda essa história, que é justamente Yahvé, o Deus dos Hebreus, o Deuteronômio, o Velho Testamento, e toda a manipulação ideológica e religiosa criada pelos antecessores dos zionistas para criar o mito de um povo escolhido, de uma terra dádiva divina, e de que o fato de que todos os outros são inferiores em relação a essa raça e essas tribos escolhidas. Mas isso é uma outra... Eu prefiro nem entrar nessa história agora, porque essa história seria... Bárbaro, talvez um dia a gente fazer uma mesa redonda do 247, mas em detalhes, sabe? Uma mesa redonda de um dia inteiro para a gente entrar a fundo nessas questões e usando uma bibliografia. Inclusive, eu compilei uma bibliografia que eu queria usar num dos meus artigos e no final não usei, mas o principal que eu recomendo a vocês todos, eu não tenho aqui porque ele está no meu iPad. É um livro do scholar francês Laurent Guyénot, e o livro do Guyénot, em inglês, que vocês podem achar facilmente, inclusive, é From Yahvé to Zion. Facílimo de achar. O trabalho de pesquisa histórica do Guyénot é um negócio absolutamente extraordinário. E ele, na verdade, ele fez um mini compêndio para, inclusive, um leigo, mas talvez com um mínimo de conhecimento histórico, entender tudo o que aconteceu desde o século 5, 6, 7 na Palestina até o que aconteceu a partir de 1947 e 48, a fundação da Israel zionista. E se você ler esse livro, tudo o que está acontecendo em Gaza agora está explicado. Esse é o livro Bíblia para explicar o que está acontecendo em Gaza, além de muitos outros, evidentemente. Tem livros de rabinos judeus absolutamente extraordinários que explicam com detalhes internos e com detalhes religiosos essa mania de onipotência, ou o que o Guyénot descreveu muito bem, aplicando ao Netanyahu, a psicopatia bíblica, que não é só do Netanyahu, mas é de todos os zionistas, de todo aquele gabinete de fanáticos que está coordenando o genocídio em Gaza atualmente. Então, agora, a gente pode... Ok, expandindo a nossa bolha histórica, a gente pode dizer que tudo isso está na raiz da intuição do Kipling em Farda do Homem Branco e da megalomania americana do Destino Manifesto. Aí, no caso, evidentemente, o
a raça e as tribos escolhidas são anglo-americanas. Ou seja, essa ligação direta entre essa psicopatia hebraica da antiguidade e a psicopatia anglo-americana das últimas décadas tem uma ligação direta, sem dúvida nenhuma. E uma das ligações diretas é a Declaração do Balfour, de 1917, que abriu o caminho para criar o Estado de Israel em terras roubadas da Palestina. Bom, vocês conhecem toda a história, né? Isso só para dizer para vocês que a gente está vivendo, sem dúvida, no que alguns antropólogos e historiadores... Eu tenho uma certa reticência porque eles enfatizam o aspecto escatológico do que a gente está vivendo agora. Eu concordo até certo ponto. É escatológico no sentido de que isso pode ser o prenúncio de uma grande batalha, mas, ao mesmo tempo, tem raízes e razões práticas extremamente simples de serem explicadas que você encontra, por exemplo, nos melhores textos do Michael Hudson, nesse livro do Todd, nas análises da guerra na Ucrânia do Martyanov. Essas são as explicações práticas dessa desagregação toda. Entende? Você quer perguntar alguma coisa? Não, vamos dar sequência aqui, não. Você falou, você deu uma boa pincelada geral aí no quadro. Agora, Pepe, olha só, a gente está vendo. Acabei de ver aqui, ó. Sim. Vou botar na tela porque eu acho que fica mais fácil de ilustrar. Ok. Trump abrindo vantagem sobre Biden. Nossa, isso está deixando os caras completamente loucos. Exatamente. E a gente tem a consolidação da candidatura Trump. Eu me lembro de uma das lives que você fez antes da eleição do Biden, Sim. em que você fez a seguinte previsão, né? Biden vai ser a última cavalgada do Império, né? Vai vir com todas as guerras possíveis, tal, aquela coisa toda. E agora a gente está tendo, então, uma reversão, quer dizer, o Trump está praticamente consolidado como candidato republicano, só não será se acontecer alguma coisa muito anormal. Se botarem ele na cadeia. Se botarem na cadeia, mas mesmo assim é difícil tornar ele elegível. Mesmo assim é difícil, ele pode concorrer da cadeia, inclusive. E acaba de sair essa pesquisa, então, que mostra lá que ele está 6 pontos à frente do Biden, né? O que significa, na verdade, para esse declínio do Ocidente, ou a derrocada, a eventual vitória do Trump? Porque você tem lá, por exemplo, a Economist soltando capa de que a volta do Trump é um risco para o Ocidente. O jornal O Globo, né, que reproduz esse pensamento imperialista, hoje fez um editorial dizendo que o Trump é um grande risco para o mundo. Quer dizer, quando essas vozes do imperialismo começam a falar desse risco, o império está desmoronando, quer dizer, e o Trump, na verdade, voltando, acelera, acentua esse processo ou não? Sim. Bom, o fato dessas capas todas, inclusive dessa excrescência menor subperiférica que você citou agora, chama-se O Globo. Uhum. Por exemplo, o Economist ainda pode ficar até... O Economist os donos do Economist são os Rockefeller e a família Agnelli Elkann, italiana. Judeus, torineses, donos do La Stampa, donos do La Repubblica, donos da Fiat. Esses caras são muito perigosos. Muito, muito perigosos. Mas bom, o fato de que eles estão desesperados e botando justamente na capa que o apocalipse, Trump é o apocalipse da civilização ocidental, demonstra que... Bom, primeiro eles não têm plano B. Se eles tivessem um plano B, eles teriam um candidato capaz de ir num debate com o Trump e reduzir o Trump a cinzas, o que não é muito difícil. O Trump não tem domínio de fatos e não tem domínio de políticas. O Trump é um excelente comunicador, mas é um comunicador, é um mestre de PR, é diferente. E eles podem se apoiar no balanço do primeiro governo Trump, que não foi exatamente um espetáculo. No fato, por exemplo, de tudo que ele lançou como sanções contra a China, teve um boomerang e blowback, por exemplo. Mas o problema principal volta sempre ao X da questão, que são as guerras eternas. A razão de existir do império, desse império que a gente conhece, desde o início, são as guerras eternas.
Os Estados Unidos estão em guerra antes de virarem uma grande potência e continuam em guerra desde um minuto em 1945, onde eles viram que eles controlavam pelo menos metade do planeta. Praticamente todas as guerras eles perderam. Onde foi? Foi em Vladivostok. Eu tive uma conversação sensacional, Leonardo, com o ex-embaixador do Sri Lanka na Rússia. Um homem extremamente fino, um gentleman, super bem educado, ele falou. Ele disse, basicamente, olha, os russos podiam aprender algumas coisas dos comunistas. Eles deviam reexaminar que o Império foi vencido pela China comunista, pela Coreia comunista e pelo Vietnã comunista. Eu achei isso mas tão brilhante. Eu falei para ele, mas ninguém foi capaz, só o senhor. Foi sensacional, porque é uma mini condensação da incapacidade absoluta do Império, em termos do Lévi-Strauss, de lidar com o outro, de aprender com o outro e de aprender das suas derrotas quando enfrenta o outro. Então, o Império foi vencido em sequência por 3 entidades comunistas, não há a menor dúvida sobre isso. Na União Soviética foi outra história, que a gente não pode chamar aquilo lá era uma perversão do comunismo, né? O socialismo real da União Soviética não era exatamente um comunismo sólido como o Kim Il-sung na Coreia do Norte, por exemplo. E a União Soviética se implodiu, é diferente, foi um outro sistema. Essa reavaliação que os russos poderiam fazer hoje, especialmente vindo do Putin e do seu círculo, que, evidentemente, a última coisa que eles são comunistas. E eles reconhecem que o Partido Comunista é o segundo partido mais popular da Rússia, o que é enorme, já. Eles reconhecem que os comunistas na Rússia ainda têm um poder de atração popular enorme. Mas eles são, basicamente, a definição melhor é, desse círculo do pessoal próximo do Putin, uma democracia autoritária ou uma democracia soberana. O Todd qualifica a Rússia como uma democracia autoritária, o que é bastante próximo do que... autoritária no sentido de soberana. É uma democracia impositiva, que dá margens de manobra, evidentemente, mas, e aí nós, do ponto de vista brasileiros ou internacionalistas, tem um problema muito sério, que é um problema difícil de você discutir, inclusive em Moscou. Não tem muita participação da sociedade civil. Por exemplo, você não vê debates na sociedade civil em relação à operação no Donbass. Mas ainda assim, quer dizer, você pode qualificar como uma democracia autoritária no sentido de ser um país voltado para a construção de um bem comum nacional. Exatamente, como a China, Leonardo. Por exemplo, como a China. Sim. Então você pega, por exemplo, e esse discurso democracias versus autocracias é um debate em aberto quando você olha, por exemplo, as democracias nos países periféricos, né? Elas são muito frágeis porque elas são corroídas por dentro. Pelos quintas colunas. Pelos quintas colunas, exatamente. Quando você pega a Globo, esses veículos de comunicação, claro. Quer dizer, essas democracias não ficam de pé. E aí fragilizam os países para que eles sejam dominados pelo Império. E mesmo o Império não é propriamente uma democracia, porque ele é uma plutocracia, né? Então, você vê lá, a situação é muito complicada. Mais uma vez, para vocês todos que vão certamente continuar explorando o livro do Todd. A definição do Todd, tanto para os Estados Unidos quanto para os principais países europeus, oligarquias liberais. Exatamente. Brilhante! É exatamente isso. Ou alguns russos qualificam como totalitarismo liberal. É um totalitarismo no sentido... em termos de pressão social, a gente pode falar em totalitarismo, no sentido de cultura de cancelamento, no sentido de que se você não segue a narrativa oficial, você é excluído e vão em cima, é um totalitarismo, sem dúvida.
Mas oligarquia liberal é melhor ainda. Talvez melhor ainda seria plutocracia liberal. Nos Estados Unidos não é nem uma oligarquia, é uma plutocracia extremamente restrita de 0,0001%. São esses caras que, como a gente diz, are running the show. Os caras Pepe, estão controlando o espetáculo, né? Vamos colocar essa história da derrota do Ocidente nesse contexto da eleição de 2024, né? Ok. Olhando, então, por exemplo, para o Biden, que representa as guerras eternas, e o Trump, que representa, vamos dizer assim, o colapso do sistema, né? Sim. O Trump, na verdade, ele não abriu novas guerras enquanto foi presidente. Aliás, ele tem dito coisas curiosas, dizendo que ele é o único candidato, bom, ele é o candidato capaz de evitar a Terceira Guerra Mundial. Mas ele representa, por que ele representa uma ameaça para o sistema? Porque ele é aquele personagem que vai tentar promover uma certa desglobalização. Ele vai acentuar a disputa comercial com a China, com outros países, etc. e tal, para fazer renascer uma eventual indústria nos Estados Unidos. E o Biden, o modelo Biden é guerras eternas, como já ficou claro, né? Aí olha que curioso, a notícia mais comentada de hoje do site Brasil 247. O Elon Musk fez a seguinte declaração: gente, se não levantarmos barreiras comerciais contra as montadoras chinesas de carros elétricos, eles vão demolir, ele usou a palavra demolir, a indústria ocidental, né? Então, assim, quer dizer... Ele está se revelando o que ele realmente é, né, Leonardo? Ele é um libertário, entre aspas, né? Mas, um libertário, entre aspas. Mas a fortuna dele veio dessa história. Aí o que acontece? Se a gente olha para o modelo americano, quer dizer, tudo que está acontecendo no mundo é consequência do fato de que a China, a Ásia, venceu a globalização, né? E os chineses estão dizendo aqui, olha, não, agora a gente defende uma competição. Não, isso é inaceitável, defendemos aqui uma competição ética, justa, etc. e tal. Então, os Estados Unidos estão diante dessas duas escolhas: guerras eternas que eles estão perdendo com o Biden e, na verdade, reverter a globalização com o Trump. Então, o que vai ser, na verdade, esse ano, né, tão decisivo? O mais extraordinário, Leonardo, é que os americanos chamaram a China para a globalização. Exatamente. Os americanos botaram a China na OMC em 2001. Clinton. Eles chamaram a China para globalizar, eles botaram a China dentro do sistema. Os chineses não fizeram pressão, eles falaram, seria legal se a gente entrasse. Sabia que tem um artigo do Bernie Sanders, quando ele fala sobre essa extrema-direita, ele escreveu na Foreign Affairs, deve ter uns 4, 5 anos. Sim. Quando o Trump era presidente, ele falou, olha, o grande responsável pela ascensão do Trump se chama Bill Clinton, porque o Clinton foi quem abriu espaço para a China na Organização Mundial do Comércio. Exatamente. Então essa era... e qual que era a leitura? Não, se você coloca a China no jogo da globalização... Eles vão ter que respeitar as regras. E eles vão importar a nossa cultura democrática. Eles vão importar todos os nossos produtos, que eles já estavam começando a não produzir na época. Exatamente. O Ocidente é que virou, na verdade, a extrema-direita que a gente está assistindo agora. Enfim. Mas, olha, é impressionante, porque você vê a história chinesa inteira, não é só Sun Tzu, mas é jogar Go, né? Eles fazem sempre uma mistura de jogar Go, que você vai cercando o adversário, e Sun Tzu no sentido de aproveitar a força do adversário para contra ele, em contra-golpe. Olha que interessante esse exemplo que você deu na globalização, né? Então, o Ocidente chega com força total, não, venham para o nosso mercado, produzam aqui e tal. Aí eles foram vendo, aprenderam as tecnologias, aprimoraram e deram esse golpe aí de Sun Tzu, como você está dizendo. A fase final do golpe, que começou quando o Trump estava no poder, que é esse conceito Made in China 2025, né? Feito na China 2025, que é até 2025 eles se tornarem o principal ou um dos principais potências em 10 áreas ultra high-tech, incluindo tudo, inteligência artificial, física quântica, etc. E eles estão... E vocês lembram que eles foram, já na época do Trump, eles foram sancionados ao inferno por causa do Made in China 2025. O que eles fizeram? Eles pararam de falar em Made in China 2025 e continuaram fazendo a mesma coisa. O que explica, entre outros, por exemplo, um belo dia está todo mundo lá tomando café e as pessoas descobrem que a Huawei tem o smartphone mais avançado do planeta quando eles eram incapazes de importar chips.
Exatamente. É absolutamente extraordinário. Ou seja, eles não precisam ficar... o que é um clássico anglo-americano, né, de ficar botando banca o tempo todo, em silêncio. Olha, sabe a Apple, a empresa mais valiosa do Império? Olha como ela está sendo retratada na Economist dessa semana. Tá assim, olha. Então, what could bring Apple down? Então, Pepe, não é só o Elon Musk, tem um desespero geral no Ocidente aí, viu, em relação ao que está acontecendo. Por exemplo, o maior mercado da Apple era a China, que eles perderam para sempre. Nunca vão recuperar. O mercado da Apple no sul global, especialmente em relação ao apoio ao genocídio, e em N empresas, vai ser perdido e não vai ser retomado. Os chineses estão avançando. Por exemplo, o Elon Musk falando que a BYD vai destruir a Tesla é um fato. O que ele falou é um fato. Vai mesmo. Porque os consumidores no Uzbequistão, na Nigéria, no Camboja, no Vietnã, etc., eles não vão comprar Tesla, eles vão comprar BYD. Na Rússia, é impressionante. Você chega em Moscou hoje, você vê uma inflação de BYD SUVs pela cidade inteira. Por quê? Porque é muito mais barato do que um Audi, ou mesmo um Mitsubishi, um Hyundai, etc. Então, olha os russos estão comprando carros de... Olha onde chegou algo que a classe média russa nunca pensou. Comprar carro Esse carro elétrico foi entregue ontem para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É um BYD? Os chineses foram lá e levaram um carro elétrico para uso do Palácio do Planalto no dia de ontem. Maravilhoso. Vermelho, não é lindo? Vermelho. Muito legal. Eles não são bobos, né, os chineses? Mas é maravilhoso, é maravilhoso. Então, o que... E aí, voltando a mais um dos temas do livro do Todd. O mérito do livro dele é que todos os temas principais, ele tem pelo menos uma análise de 2, 3, 4 páginas. O colapso absoluto da educação de ponta no Ocidente inteiro. Não só nos Estados Unidos, como na Inglaterra, na Alemanha. Aqui na França, então, é um desastre absoluto. Depois do Todd, não vai ter Todds. Não, porque eles não estão sendo formados. Nos Estados Unidos, as grandes cabeças são os chineses que vão estudar em Stanford, em Berkeley, em Columbia, etc. E agora, em vez de eles ficarem lá, eles voltam para a China. Ô, Pepe, posso te falar uma coisa assustadora sobre a Europa? Por favor. Ontem eu encontrei um amigo que estava dando aula de literatura em Portugal. Sim. E falou assim, é assustador o nível dos estudantes na Europa. O nível dos estudantes, exatamente. No curso de letras, os estudantes não leem mais. Sim. Eles não leem mais nada. Eles estão no TikTok, né? Eles estão no TikTok. Sim. Então, e vão chegar e então me explique aí essa de Queiroz aí pelo chat GPT. Vai ser assim, quer dizer. Nossa, mas e é no Ocidente inteiro. Ou seja, a melhor explicação para Annalena 180 graus na Alemanha foi um amigo meu alemão que disse: você não faz ideia da degradação do nível de ensino na universidade alemã nos últimos 20 anos. Isso explica diretamente você ter uma Annalena 180 graus como ministra das Relações Exteriores da Alemanha. Sem dúvida. Mas voltando para esse caso da China, Brasil, porque é bem interessante olhar isso, os chineses não só deram esse carro lá para o governo federal brasileiro, mas estão anunciando investimentos aí numa fábrica na Bahia. Você acha que a China, que virou a grande fábrica do mundo... Aliás, eu vi que ano passado a China foi pelo 13º ano consecutivo o maior centro industrial do mundo, o maior centro exportador de bens industriais. A fábrica do planeta. A fábrica do mundo, essencialmente. Sim. Você acha que a China vai se abrir para levar as suas empresas, as suas multinacionais, para industrializar outros países, até para aumentar o seu capital político e enfrentar o Ocidente? Será que eles vão mudar? Além do China 2025, eles vão, na verdade, ter uma estratégia de expansão multinacional? É uma ótima pergunta, porque isso vai implicar um papel institucional e de alcance geopolítico dentro dos BRICS, da Organização de Cooperação de Xangai,
das relações deles com o CELAC, com a União Africana, e um novo turbo do Belt and Road, das novas rotas da seda, sem dúvida. Ou seja, você pode ter projetos de novas rotas da seda, como esse, por exemplo. Vamos fazer uma fábrica de BYD no interior do Brasil, vamos fazer uma outra na Argentina. Argentina não, porque a Argentina não existe no momento. Não, mas olha que coisa interessante que você falou. Quem veio ao Brasil, Pepe, foi o Wang Yi, né? Veio agora. E ele falou justamente... Maravilhoso! Ele deu uma coletiva aí, o Wang Yi? Isso. Ele deu um encontro com o Lula e ele falou o seguinte, quer dizer que, na verdade, aliás, o Lula falou em elevar a parceria estratégica China a um novo patamar e o Wang Yi falou o seguinte, que os projetos de investimento brasileiros do PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, podem se integrar com a Rota da Seda. Putz, isso é maravilhoso. É isso, eu estava pensando em algo parecido. E aí o seguinte, aí na semana seguinte, olha que curioso, aí o Brasil lança uma política industrial. Nessa política industrial, as compras governamentais brasileiras, elas vão ter um incentivo para conteúdo local. Sim. Então, se a China quiser se integrar, por exemplo, aos investimentos brasileiros, ela vai ter que aumentar a sua quantidade de conteúdo local produzido no Brasil. Isso, então, existe toda uma... Eu acho que tem alguma coisa ainda que não está totalmente detalhada. Exatamente. E eu acho que eles estão começando... Rota da Seda, política industrial brasileira e industrialização brasileira em parceria com a China. Exatamente. Eu acho que pode ser algo aí bem interessante. Para eles é um parceiro estratégico, está dentro dos BRICS. O capital geopolítico do Brasil com os chineses é enorme. Geoeconomicamente, para eles, esse é o nosso parceiro fundamental em todas as Américas. Olha que interessante essa foto. E ainda por cima, como você estava dizendo, finalmente fazer o Brasil decolar de um estágio de industrialização que no momento está estagnado. Olha que interessante essa foto, né? Porque quando as pessoas pegam fotos do Blinken na China, de autoridades estadunidenses, em geral, eles estão numa posição de inferioridade. Essa foto foi muito bem pensada, né? As duas bandeiras. Muito bem pensada, porque... Bom, e eles estão fazendo um aperto de mão de brother, de brother, mas passando vitalidade. Não é um aperto de mão formal, passando é um aperto de mão de brother, exatamente. Eles estão no mesmo... As bandeiras no mesmo nível, eles estão no mesmo nível, estão sorrindo, olhando um no outro. Nossa, a linguagem corporal dos dois é muito significativa. Nossa. Eu acho que tem coisa nascendo por aí, viu, Pepe? Não, claro. E aí, ainda não está claro. Isso é que entra o BRICS 10 esse ano. O BRICS 10 esse ano é esse encontro, o Wang Yi com o Lula, por exemplo. Faz totalmente parte. Como, por exemplo, a maneira como os russos e os chineses estão incorporando, ao mesmo tempo que isso é super complicado, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Irã e Egito, que tem... Falar em divergências entre eles é até um eufemismo, né? E os russos e os chineses estão coordenando essa aproximação e a aproximação entre eles também. E, inclusive, entendendo as limitações. Por exemplo, tem um fator extremamente chave que ninguém tem uma resposta definitiva. Por que a reação da Arábia Saudita ao genocídio em Gaza tem sido tão pífia, no fundo? Se você perguntar para a elite russa e a elite chinesa, eles vão te dizer, a gente entende como é que chama, a sinuca em que eles estão. Toda a grana da Arábia Saudita está em dólares ou em pounds. Essa grana toda, esses fundos imensos, estão entre Londres e Nova York. Eles não podem fazer nada, eles são reféns do sistema financeiro internacional, basicamente dominado pelos anglo-americanos. Eles não podem fazer nada. O que eles estão fazendo é diferente, é por trás. Por exemplo, eles poderiam ter ido de cara contra o Iêmen desde o começo, quando o Iêmen, por razões
explicadas pelo primeiro-ministro do Iêmen na semana passada. Ele disse: as nossas razões são religiosas, humanitárias e morais, para a gente impedir qualquer navio transitando no Bab el-Mandeb e no Mar Vermelho ir para Israel, ou vender alguma coisa para Israel, ou transportar alguma coisa para Israel. Você imagina um país pequenininho, no sul da Arábia, dividido, bombardeado pelos sauditas e pela coalição dos sauditas com armas americanas por 7 anos sem parar, ocasionando uma fome de massa no Iêmen, que ainda não foi extinguida. E depois eles foram obrigados, em 2022, a fazer um cessar-fogo com os Houthis, o que significou, na verdade, os Houthis ganhando a guerra contra a Arábia Saudita e a coalição toda, apoiada pelos americanos. Essa pequena névoazinha religiosa, humanitária e moral é capaz, com um movimento Sun Tzu. Ok, agora a gente bloqueia o Bab el-Mandeb. E só vai passar aqui quem a gente autorizar. Eles conseguem desestabilizar todo o sistema internacional de comércio, praticamente. É um negócio absolutamente extraordinário. É extraordinário. Os sauditas entenderam, por isso que eles não foram contra, e por que os chineses não falam absolutamente nada, onde os chineses, inclusive, poderiam sair perdendo dessa história, mas não. Porque os Houthis falam praticamente todo dia. Navios chineses e russos podem passar aqui a hora que eles quiserem. E eles continuam trafegando a hora que eles querem pelo Bab el-Mandeb e pelo Mar Vermelho. Ou seja, só quem está comercializando com Israel. Os Houthis, então, podem ser chamados depois como, vamos dizer assim, força especial do BRICS, né? Alguma coisa desse tipo. Nossa, né? Leonardo, bom, essa pena que não está pronta. É a coluna que eu escrevi por The Cradle, que deve sair hoje à noite aqui no Oriente Médio, sai hoje à noite. Nessa coluna eu manifesto o meu maravilhamento. Pode-se dizer maravilhamento? Não, maravilhamento não. Ok. Pode ser, o seu, vamos dizer assim, deslumbramento, vamos dizer assim. Na verdade, o meu deslumbramento basta um movimento geopolítico, geoeconômico, é o famoso o bater de asas de uma borboleta que provoca um terremoto, né? Efeito borboleta, coisa. Né? É o efeito borboleta. Os Houthis são o efeito borboleta do início de 2024. Olha, o fato de que foi tão extraordinário. Os americanos não sabem o que. Eles estão desesperados. Porque, vamos. Ok, qual é a reação? O plano A, reação deles. Vamos bombardear tudo. Primeiro, eles não sabem onde estão, como é que chama? Na verdade, enterradas os mísseis e os drones dos Houthis. A inteligência no terreno dos americanos, como sempre no mundo inteiro, isso é o que eu vi no Afeganistão, o que eu vi no Iraque, por exemplo, é nula. Então, eles não têm ideia do que eles estão bombardeando, o Pentágono está bombardeando. Segundo, os lacaios todos falam, nós não vamos entrar nessa história, né? É muito complicado. Aí o que faz a União Europeia? Tudo bem, a gente monta a nossa frotazinha aqui, mas vai ter só 3 navios, porque a gente não pode ter mais, entende? Aí os ingleses, os franceses, os italianos falam, a gente entra, não sei o que. A Eslováquia, que não tem navio, falou, olha, a gente entra também, mas a gente não tem navio. O que na verdade, é uma piada, né? de mau gosto. E os Houthis continuam, mesmo bombardeados praticamente todos os dias pelos Tomahawks americanos, eles continuam atacando navios que vão para Israel. Não mudou absolutamente nada. Ou seja, você poderia imaginar algo nessas dimensões há apenas 6 meses atrás? Não. Ninguém poderia. Todos os cenários que a gente tinha na cabeça há anos se os americanos ameaçarem bombardear o Irã fecha o Estreito de Hormuz. Que, na verdade, para eles é muito fácil, porque eles têm minas dos 2 lados do estreito. Seria facílimo. E aí tem várias projeções, inclusive a projeção oficial da Goldman Sachs na época, isso faz uns 5, 6 anos, de que isso ia desestabilizar todo o sistema financeiro internacional, porque ia quebrar toda a pirâmide de derivativos, onde a
como é que chama, divergências quanto ao tamanho dessa pirâmide. Alguns falam entre centenas de trilhões de dólares e existem estimativas de que isso passa de quadrilhões de dólares, que é essa pirâmide de derivativos que é cassino capitalismo a um extremo, né? E isso alavanca esse funcionamento do capitalismo de cassino no mundo inteiro. Agora vem os Houthis, eles vão num lugar muito mais nevrálgico, ou tão nevrálgico quanto o Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz é nevrálgico para o Golfo Pérsico. O Bab el-Mandeb e o Mar Vermelho é nevrálgico para boa parte do Ocidente, para a Europa inteira. É ultra nevrálgico. Então, é o seguinte, essa piscina aqui, quem manda o Baywatch dessa piscina, dessa praia aqui, sou eu. Eu tô rindo aqui, Pepe, porque o Itaí está dizendo o seguinte, o Elon Musk ficou bravo, tal, pelo seguinte, eles estavam jogando xadrez com a BYD, né? Aí não valeu, os chineses deram checkmate sem avisar. Eu vou te dar um checkmate na próxima rodada, né? Exato. Falar nesse efeito borboleta aqui, Pepe, olha só, ele teve efeitos até na Austrália, tá? Final do Australian Open, Aryna Sabalenka, bielorrussa, com a chinesa Qin Zheng. E é muito interessante quando a gente olha o Australian Open, porque as tenistas que são da Rússia ou da Bielorrússia não tem bandeirinha, não tem país, bandeira, não tem nacionalidade. Elas vêm da terra do nunca, né? Elas vêm da terra. Exatamente, elas vêm da terra do nunca. Yeah. E aí foi tão legal, né? Você ver assim, bom, não é nada contra a tenista ucraniana, mas lógico que existe uma super torcida do Ocidente pelas ucranianas, mas a ucraniana perdeu da chinesa. E a Zabalenka ganhou de uma estadunidense. Então, os Estados Unidos perderam para a Bielorrússia e a Ucrânia perdeu para a China. Então, a final vai ser BRICS, Pepe. A final vai ser uma final BRICS, exatamente. Eles podem fazer torneios BRICS, onde a final, inevitavelmente, vai ser uma final BRICS. Exatamente. Não está fácil a coisa para o mundo anglo, viu, Pepe? Já pensou uma final de futebol Etiópia contra Brasil? E a Palestina e a Síria se classificaram também na Copa da Ásia. Nossa, estava todo mundo torcendo para a Palestina. Exatamente. Eles ganharam de Hong Kong. Tem alguma coisa. Esse efeito borboleta está produzindo muitos efeitos aí no mundo, viu, Pedro? É brutal, absolutamente brutal. Mas os Houthis, uau. É muito impressionante. Eu entrei de cabeça, eu fui até o século VII para descobrir as raízes da história toda. Aí eu fiz uma ligação com Ibn Khaldun, e o fato de que a família do Ibn Khaldun era iemenita. E o Ibn Khaldun depois revelou-se um dos maiores intelectuais islâmicos da história. E a noção que ele cunhou, uma das principais, é uma noção que se chama asabia, em árabe. A-S-A-B-I-Y-Y-A. Essa palavra tem vários... A árabe é uma língua riquíssima, né? Tem vários significados para cada palavra. Essa palavra, um dos principais significados é... Sabe o velho francês esprit de corps? Team spirit? Espírito de equipe? É isso. E isso em termos tribais. Então, o que os Houthis estão fazendo isso? Eles estão mostrando para o mundo inteiro que se você pode ser uma pequena tribuzinha, ou um pequeno grupo, um pequeno clã, etc., num país quase devastado, mas se você tem um espírito tribal, um espírito de equipe, e você se guia por ditames religiosos, humanitários e morais, como o primeiro-ministro explicou tudo bem, você pode virar o mundo de ponta cabeça. E eles estão virando o tabuleiro de ponta cabeça. É absolutamente extraordinário. Nossa, eu não consigo imaginar nada mais. O ano está começando, né, Leonardo? A gente sabe que vem pela frente. Essa vai ser duro de bater, né? E aí, Pepe, voltando assim à derrota do Ocidente, né? Quando a gente olha, por exemplo, muitas pessoas cobram, mas por que a Rússia e a China não entram nessa questão palestina, resolvem a situação? Quer dizer, Isso eu posso te responder já. Não, eu vou te pedir para responder, mas sim, aí eu vou colocar uma hipótese. Será que eles querem assistir à autoimplosão do Império? A desmoralização do Império? Uma autocombustão, como a gente está vendo? Eu diria que conceitualmente e filosoficamente, no fundo do inconsciente de Wang Yi, Xi Jinping, o Narishkin da inteligência
externa russa, Putin, Medvedev, sem dúvida. Mas, não se esqueça, termos práticos, todos esses personagens são extremamente práticos, eles lidam com questões práticas de geopolítica. Eles estão vendo, o Iêmen está fazendo o nosso trabalho, sozinhos. Eles nem pediram nosso apoio. Eles fizeram uma sinuca de bico do tamanho do planeta inteiro. Eles armaram uma armadilha para o Império e o Império entrou de cabeça na armadilha. E agora eles não sabem nem como... Eles não sabem não só lidar com a armadilha, como achar uma saída da armadilha. Então, nós nem precisamos nos... como chama? Esqueci a palavra, desculpe. Estar investidos diretamente nessa história toda. O que a gente pode, e que está sendo criticado em diversas escalas progressistas e extremamente críticas, por que a Rússia não faz mais por Gaza? A Rússia está fazendo o máximo possível em termos diplomáticos. O discurso do Lavrov no Conselho de Segurança da ONU, no começo dessa semana, foi anteontem, se não me engano, mas foi um negócio absolutamente brutal. E ele deixou extremamente claro. Toda essa palhaçada que vocês fizeram com os acordos de Minsk, onde vocês assinaram e não cumpriram porque vocês não queriam, porque vocês queriam uma guerra, vocês não podem mais fazer isso com os palestinos. Vocês não podem mais parar de negar a existência e a viabilidade de um Estado palestino. Ou seja, diplomaticamente, você nem tem como ir mais do que isso. Não é que a Rússia vai começar a enviar armas para Ansarallah. Não é isso que funciona. Se eles precisam de armas, o Irã envia extra armas. Tudo bem. Os russos já falaram, isso veio do Putin, inclusive, não sei se do Putin diretamente, mas pelo menos do pessoal de inteligência e do Ministério das Relações Exteriores, a guerra de Gaza não é a nossa guerra. A nossa guerra é a guerra da Ucrânia. E isso é absolutamente correto. Eles têm que resolver a guerra da Ucrânia preferencialmente esse ano. Porque eles sabem perfeitamente que se isso for postergado, os americanos vão dar um jeito de inventar justamente um impasse, dizer, olha, tudo bem, a gente para no momento e vamos conversar, etc. e tal, e não se conversa nada, tudo que for assinado você não pode acreditar, porque você não pode acreditar num império que não respeita nenhum acordo vocal ou assinado, e eles vão voltar mais tarde. E já tem indícios de que a guerra na Ucrânia pode mudar para um negócio muito mais brutal do que é agora. E eu não sei se isso foi noticiado por vocês ou no Brasil até agora. Os americanos estão desesperados em se livrar do general Zaluzny, que é o comandante das Forças Armadas ucranianas, que é um general velha guarda, estudou com os russos, etc., que faz guerra velha guarda. Eles querem botar o chefe da inteligência militar, o Budanov, que é um cara que é basicamente um psicopata. Ou seja, o que isso vai... Eu vi no seu X, você colocou isso. Sim, eu fiz um Twitter sobre isso, linkado com a entrevista do Budanov para o Financial Times, onde o cara do Financial Times estava naquela posição que a gente conhece muito bem, face a face ao Budanov, né? Bom, o Budanov, basicamente, se ele virar o chefe das Forças Armadas ucranianas, vocês podem escrever o horror que vai... A CIA vai tomar conta da guerra na Ucrânia, não vai ser mais generais da OTAN, que é o que está sendo até agora, enquanto a gente está falando, ainda são generais da OTAN que controlam a guerra na Ucrânia. Se entra o Budanov, vai ser a CIA. E o que vai acontecer? Vai ser uma guerra à la CIA, que é uma guerra de terror, onde eles são especialistas, uma guerra onde eles vão querer matar o máximo de russos possíveis e uma guerra onde eles vão estar atacando infraestrutura russa dentro do território russo. E os russos sabem disso.
Pepe, falando nisso, como é que foi a história do avião? Quer dizer, esse avião... Eu ia falar para vocês da história do avião justamente porque ontem, logo depois que aconteceu, amigos meus e fontes, eles falaram, olha, a gente tem a lista dos 65 prisioneiros de guerra. Eles me mandaram a lista e vários de nós, não só eu, mas vários canais, nós todos publicamos a lista com os 65 nomes, com a data de nascimento de todos eles, e essa lista foi verificada, segundo os nossos informantes, pelo Ministério da Defesa russo. Ou seja, provando que era um avião cheio de prisioneiros de guerra que estava indo para um local determinado com as autoridades ucranianas para fazer a troca, e tinha um outro avião atrás que não foi atingido pelo míssil. O total era 192, dos dois lados, né? Ou seja, qual a única explicação plausível para o que aconteceu? A atual guerra de poder interna em Kiev, onde, de um lado, tem Zelensky e todos os seus assessores, que são todos controlados pelos americanos, basicamente controlados pela CIA e pelo Departamento de Estado em diversos níveis, o Zaluzny e os seus assessores da OTAN do outro lado, e no meio, o Budanov, que é um personagem, como a gente disse, extremamente complicado, porque é um psicopata absoluto, que é uma ligação direta com a inteligência americana, ou seja, é CIA e MI6 ingleses e inteligência polonesa. E a briga o dogfight, a briga dos ratos, chegou a um nível absolutamente insustentável. E vai ter que ter uma definição mais cedo ou mais tarde. Por exemplo, até o mês passado estava-se pensando que os americanos queriam se livrar do Zelensky para botar o Zaluzny. Não. A história real eles querem se livrar do Zaluzny para botar o Budanov. Essa é a história. E a história de um míssil atacando um avião russo em território russo que está entregando prisioneiros de guerra ucranianos de volta à Ucrânia é um negócio que tem que embaraçar uma ala dessa briga de ratos. Adivinha quem vai sair mais embaraçado dessa história toda? O Zaluzny. A Rússia fala em ação terrorista, né, ucraniana. Mas, Leonardo, em qualquer país do mundo, isso é um ato terrorista. Você combina com um adversário uma troca de prisioneiros, você bota os prisioneiros do adversário num avião, você está indo fazer a troca e o adversário solta o míssil em cima do seu avião. É evidente que é um ato terrorista. Mas é tão ato terrorista que os russos pediram uma reunião especial no Conselho de Segurança da ONU para analisar tudo isso, e adivinha o que fez a presidência francesa? Não pode ser hoje, está muito difícil, vamos adiar para amanhã, ou talvez para... Amanhã é hoje, quinta, ou talvez eles adiem para amanhã, sexta. Eles sabem, e eles estão esperando... E aí, ucranianos, como vocês vão explicar? Vocês têm uma resposta para isso? E a resposta que a inteligência militar ucraniana deu, eles fizeram um tweet deles, que é um negócio absolutamente espantoso, porque é basicamente eles confessando que foram eles mesmos. Os russos não falaram para a gente que eles estavam fazendo essa troca, etc e tal. Aí os caras lá na defesa antiaérea soltaram isso. Eles confessando que foram eles mesmos. Agora, como você vai spin um negócio desse? Não dá. É impossível, entende? Ou seja, os russos sabem que a situação entre Rússia e Ucrânia e no front vai ficar muito mais complicada nos próximos meses e pode justamente, se os ucranianos entram nesse plano B de atacar tudo que for possível com armas da OTAN dentro da Rússia, os russos vão ter que ter uma resposta, você pode imaginar, né? Absolutamente brutal e que vai direto contra a OTAN e contra os americanos. E aí é que a gente entra naquela escalada do famoso relógio de vezes 5 minutos para meia-noite, aí vai estar 30 segundos para meia-noite, né? E isso tudo eu tentei colocar para vocês como
a razão principal em que a Rússia não se envolve mais em Gaza. Eles estão concentrando todos os esforços deles diplomáticos no Conselho de Segurança na ONU, pedindo o cessar-fogo, apoiados por grande parte do Sul global e enfatizando, como o Lavrov enfatizou essa semana, temos que começar a discutir o futuro do Estado palestino. E os chineses, como a gente sabe, os chineses são sempre na retaguarda. Não se esqueçam, essa é uma parceria estratégica entre Rússia e China. Eles combinam todas essas coisas no mais alto nível. Então, os russos têm um papel mais ativo e os chineses por trás, mas quando eles falam alguma coisa e é uma declaração oficial, seja do Ministério das Relações Exteriores, num press release, ou do Wang Yi, defendemos incondicionalmente um Estado palestino e tem que se começar a discutir isso agora. Ou seja, é a mesma posição dos russos. Pepe, chegou uma pergunta muito interessante aqui, que eu acho que volta para o livro do Todd. Sim. Que a melhor coisa que poderia acontecer seria, para a Europa, né, na verdade, o desaparecimento do Império. Desaparecimento do Império da Europa. Isso. Contexto é fundamental. Essa consciência está crescendo na Europa? Já existe, vamos dizer assim, a formação de um pensamento crítico anti-imperialista ou não, dentro da Europa, além do Todd, enfim. Você falou do neto do De Gaulle, enfim. Pois é, tem, digamos, bolsões, né? Tem bolsões. Aqui na França, por exemplo, está começando a aparecer bolsões. Eu não vou dizer dentro da Assembleia Nacional, porque a Assembleia Nacional aqui é patética, absolutamente. Então você vê um ou outro deputado que tenta escapar um pouco da narrativa padrão, etc. e tal. Mas você vê em independentes, você vê em, por exemplo, como o Todd, um historiador, demógrafo, sociólogo, antropólogo independente, você vê o Pierre de Gaulle, que vai montar o seu próprio partido, você vê em alguns que estão dentro do Rassemblement National da Marine Le Pen, com tudo que a gente possa achar da Marine Le Pen e do partido e do pai dela, etc. Mas tem gente bem preparada e tem gente progressista e com uma visão um pouco maior do que a janelinha da União Europeia dentro do Rassemblement Nacional. Em opinião pública, na Alemanha, por exemplo, a gente está vendo o gilet jaune deles. O movimento dos campos, a revolta camponesa alemã com os tratores, na França também é um movimento de baixo para cima. Contra tudo, contra a oligarquia totalitária, contra Bruxelas, contra esse governo de, entre aspas, Scholz e Annalena 180 degrees. É sensacional. E é apoiado pelos camponeses holandeses, pelos camponeses franceses, que agora começaram a se mobilizar aqui também. Ou seja, talvez seja mais, digamos, auspicioso para nós todos acreditar que vai ser um movimento de grassroots, de baixo para cima, que vai surgir nas classes, no campesinato e nas classes operárias através da Europa, do que em política institucional. Pepe, olha só, deixa eu ler aqui alguns comentários, porque chegou muito interessante. Vamos lá, eu vou ler em bloco, tá? Por favor. Vamos Você lá, vai ler em bloco, tá bom. Vou ler em bloco, muita gente se manifestou. Okay. O Cláudio Alves, Pepe, parece que os nazis sionistas não têm nenhum plano claro, agem apenas por instinto. Palestinos não vão desaparecer. Leonardo, qual o maior obstáculo para sairmos do Tratado de Não Proliferação? Os Estados Unidos, os militares, a mídia brasileira, né? Aqui no Brasil são vários obstáculos. A Roberta Graff. Abaixo o sionismo, Netanyahu preso. Diogo Silveira, Pepe, qual a história por trás do ataque iraniano à base do Mossad no Kurdistão iraquiano? Porque eles sabiam exatamente que era uma base, eles sabiam que esse magnata curdo trabalhava para o Mossad, e eles sabiam que era o quartel-general do Mossad no Kurdistão iraquiano. Eles sabiam tudo, eles estavam aguardando um momento. A Guta dizendo assim, saudades de você na nossa querida DD Geopolitics. Marcelo eu vou fazer uma com eles o mês que vem. É DD Geopolitics. São duas garotas, elas são bárbaras. Eu vou fazer uma com eles o mês que vem. Fantástico. Marcelo dizendo, se Palestina e Israel forem derrotados em Gaza, quem vencerá? Né? Será que no médio prazo veremos uma Arábia Saudita, né, mais forte?
Fernando Baia, Maria Zakharova dizendo que a Alemanha tem experiência suficiente para apoiar Israel e executar o genocídio em Gaza. essa é a citação da semana, né? Exatamente. Pegando isso, Pepe, amanhã a Corte Internacional de Justiça vai se manifestar. Sim. Importantíssimo. O que você espera disso, Pepe? Eu não estou muito otimista, Leonardo, porque a pressão, a famosa pressão nos bastidores, pelo que a gente soube, foi brutal. Na verdade, o outro lado, eles têm quase todos os votos. O problema da África do Sul, a África do Sul tem que ganhar votos. E é complicado. Você viu que tem muitos juízes do Ocidente, né? Esse você pode descontar, basicamente. Tem um juiz brasileiro, né? Eu assumo que o juiz brasileiro vai votar. Bom, você conhece alguma coisa sobre esse juiz? Não, mas eu não colocaria a mão no fogo por juízes brasileiros. Não, né? Pois é. O Vicente fala, estava muito chato a internet antes de cair aqui, o Eurico dizendo, frio não mata vírus. O Anselmo, volta a fita, né, que chegou atrasado aqui, mandando um abraço também. O do Itaíra eu já tinha lido, vamos lá. A Guta dizendo, e o plano é fechar o Estreito de Hormuz também, viva os Gutis, né? Também. Eles têm um plano, Leonardo, que isso eu coloquei no texto que deve sair hoje. Eles começaram a, digamos, fomentar a ideia do que eles chamam de Triângulo de Al-Aqsa. Sabe o que é o Triângulo de Al-Aqsa? Eles querem bloquear o Bab el-Mandeb, o Canal de Suez e o Estreito de Hormuz. Não dá. Eles não têm hardware. Eles não têm tantas borboletas assim, né? Não, eles não têm. Exatamente. E no caso do Estreito de Hormuz, isso é uma decisão iraniana. Tudo bem que o Irã apoia os Houthis, mas o Irã só tomaria essa decisão, e isso é algo, como a gente vem acompanhando essa história há anos, todo mundo sabe que o Irã só tomaria essa decisão, que é uma decisão que aí desestabiliza o mercado de energia planetário inteiro e financeiro, se o Irã estivesse atacado diretamente pelos americanos. Ainda não estamos nesse ponto. Embora o plano A dos neocons, não se esqueçam vocês todos, ainda é Bomb Iran. Vocês lembram, né? Vocês lembram de 2005, 2006, Rumsfeld, Cheney, John McCain, quando estava vivo? John McCain, Bomb Iran. Nada mudou. A obsessão fundamental do que a gente chama de ziocons, os zionistas neocons americanos, é bombardear o Irã e câmbio de regime. Isso não muda nada. Tem uma intuição do Michael Hudson, Leonardo, essa eu tenho que contar para vocês, porque é brilhante. O Michael Hudson deu entrevista para o meu amigo Danny na semana passada, aí lá no meio, sabe, ele vem com uma formulação que ninguém até agora fez, e muito menos da maneira concisa e direta como o Michael é capaz. Ele disse que agora o Império tem duas guerrilhas, dois exércitos auxiliares no oeste da Ásia: Israel e o Estado Islâmico. A profundidade disso, a gente precisaria justamente de uma live inteira só para esmiuçar o que isso significa. Muito bom, hein? Não, é brilhante, é absolutamente brilhante. E que eu saiba, ninguém colocou nesses termos, a não ser o Michael Hudson nessa entrevista da semana passada. Eu citei essa entrevista numa outra matéria que vai sair essa semana, mais tarde essa semana. E, na verdade, por que ele citou isso? Porque o Michael percebeu que a gente está voltando, mais ou menos, por vias tortas, enviesadas e perversas, à situação do imediato pós-11 de setembro. O que os neocons queriam depois que aconteceu o 11 de setembro? Eles não queriam ir no Afeganistão e bombardear o Afeganistão. O Rumsfeld mesmo, na época, falava: não tem o que bombardear no Afeganistão. Palavras do Rumsfeld. Eles queriam o Iraque, porque isso já tinha sido conceptualizado no projeto para o novo século americano, tudo que eles estavam discutindo há anos, e que precisava de um
Pearl Harbor para acontecer. Palavras deles, palavras escritas no Projeto Novo Século Americano. Então, o que eles queriam no Iraque? Eles queriam não só ir lá e tomar conta do petróleo inteiro, que eles não conseguiram depois, mas na época eles não sabiam, mas eles queriam montar uma armada guerrilha de reserva para combater todos os estados limítrofes, não só o Iraque, mas os estados limítrofes, e aliviar a barra para Israel. O que isso explica? O nascimento da Al-Qaeda em Iraque, que foi a primeira encarnação. A Al-Qaeda em Iraque surgiu em 2003. Durou até mais ou menos 2010, no máximo. Aí a segunda encarnação foi o ISIS, o Exército Islâmico, pelo al-Baghdadi, que era um agente da CIA. Isso todo mundo já sabe hoje, que o al-Baghdadi era um agente da CIA. Depois se proclamou califa numa mesquita em Mossul. Ou seja, o interesse dos americanos basicamente era dividir para reinar, usando um exército de mercenários, uma legião estrangeira árabe, dentro do mundo árabe. Vocês lembram quando, no máximo, o Estado Islâmico, no máximo, eles atravessaram da Síria para o Iraque e ninguém... Vocês lembram do famoso comboio de 500 Toyotas atravessando o deserto de dia, sem ser bloqueado por nenhum míssil americano? Porque esse era o exército reserva americano, era o exército mercenário árabe americano, como os americanos fizeram uma legião estrangeira árabe no Afeganistão no começo dos anos 80. É a história que o meu amigo Alistair estava envolvido nessa história, Leonardo. A gente teve discussões, o Alistair me contando, ele negociando com mujahedins e com árabes em Peshawar. Quantos caras a gente vai mandar para ir para o Afeganistão para ir lá combater os soviéticos? Ou seja, eles sempre fazem a mesma coisa. Isso que eu estou tentando explicar para vocês agora. Esse exército de reserva, essas legiões estrangeiras, são as legiões que fazem o trabalho sujo do Império. Hoje quem faz é o Exército Islâmico. E isso nos leva a crer que já está em andamento, inclusive, o Exército Islâmico vai ser ressuscitado pelos Estados Unidos esse ano. Sem dúvida nenhuma. E daí essa intuição do Michael, Leonardo. E o Michael percebeu que o Israel ataca por um lado, o ISIS ataca por um outro, e o mais importante, o Exército Islâmico nunca ataca Israel, que é o CQD da história. Exatamente. E aí, Pepe, olha que curioso, né, você mencionar isso. Você falou assim, quer dizer, duas guerrilhas aí no Oriente Médio. Olha o que aconteceu na América do Sul ontem, né? Só para dar uma pincelada aqui, ó. Tribunal Constitucional do Equador aprova a presença militar dos Estados Unidos no país. Meu Deus, não é possível. Eles abriram as pernas para o Pentágono. Aconteceu uma coisa muito esquisita semana passada, retrasada. Traficantes invadem uma rede de televisão e aí eles entram armados. O apresentador, por favor, vão embora, traficantes, tal. Aí o embaixador estadunidense se reúne com as autoridades do Equador e eles aprovam a presença militar estadunidense no país. É uma base. O Equador não vai ser uma base. O Equador será um país base, vamos dizer assim. Né? Vai ser o que eles chamam de lily-pads, Leonardo. Lily-pads são mini-bases que não são contabilizadas como bases. São hubs, como é que chama? São nós militares. Será que eu estou errado? Me corrija se eu estiver errado. Antes do Rafael Correa, os americanos não estavam tentando fazer a mesma coisa no Equador? Antes do Rafael Correa chegar ao poder? Eles tentaram fazer antes, tinha uma base lá que o Rafael Correa desfez. Isso, o Rafael Correa desfez a base. Mata alguma coisa, esqueci o nome. Matanças? Aqui. Não. Não é Matanças, não, tem um nome parecido. Aí ele desfez essa base e logo depois, quer dizer, quando na verdade houve Lava Jato aqui no Brasil, tudo que aconteceu na América Latina, os governos que vieram depois, Lenin Moreno, etc., retomaram essas relações carnais, vamos dizer assim, com o Império. Né? Base de manta, pessoal. Manta. Bom, dançou. O Pentágono agora está... No coração da América do Sul, Pepe. No coração da América do Sul. No coração da América do Sul. Exatamente. E a Argentina também está aí, né? A Argentina está lá.
O anarcocapitalista está lá, mas o povo argentino está se levantando, viu, Pepe? Grandes multidões. Bom, não, geral. Olha, não brigue com a classe operária argentina. Pois é. Não. Esses são badass mesmo. O jogo está complexo, viu? Está o Lula com o Wang Yi de um lado, os argentinos sendo, vamos dizer assim, na verdade, o governo argentino sendo desafiado pela classe operária. Você viu o discurso do Milei em Davos, Leonardo? Mas foi um negócio é muito interessante você falar desse discurso, porque as vozes do Império estão dizendo, escutem, ouçam. Nossa, mas ficaram embasando tudo. O Klaus Schwab teve um orgasmo. Exatamente. O Elon Musk publicou um vídeo de uma... O Musk publicou o vídeo... Era um vídeo erótico de alguém, tipo assim, transando e olhando o Milei em Davos. Isso, né? Exatamente. A ereção vinha do Milei, do Elon Musk, vamos dizer assim. Era uma coisa... O que querem com esse Musk, com esse Milei, cara? O que o Império espera dessa figura? Meu Deus, é a famosa... Eles têm vitórias táticas, né, Leonardo? Sempre, que depois se transformam em derrotas estratégicas. Esse é mais um exemplo. No momento é uma vitória tática. Eles conseguiram infiltrar o quinta coluna deles na Argentina, desestabilizar as relações Brasil-Argentina, Argentina-China e Inter-Sul-América. Perfeito. Tiraram a Argentina dos BRICS, ou seja, várias vitórias táticas acumuladas, por enquanto. O que a gente não sabe é se esse negócio vai durar e se não vai ter justamente um movimento gilet jaune de baixo para cima na Argentina e expulsar esse cara e a Patrícia Bullrich e os outros. Né? São todos perigosíssimos. Todos perigosíssimos. Mas está no começo, Pode não durar... Pode durar alguns meses. Agora, se durar mais de um ano e se ele conseguir implementar esse plano completamente neopsicodélico dele... O pessoal vai ficar bravo comigo aqui, porque a gente vai ter que acabar alguns minutos antes, mas só quero ler aqui, ó, Sideli dizendo, parece Star Wars, sim, Skywalker e os Jedi estão vencendo o Império. A Janilson está dizendo que Iêmen nos orgulha, mandando um abraço. Guta está... Iêmen exatamente. E Rony Menezes dizendo assim, Pepe, como está a receptividade de suecos e finlandeses ante a provável adesão de seus países à OTAN? Obrigado pelas aulas de geopolítica. Mas isso não pode sair na mídia sueca e finlandesa. Não pode sair na mídia sueca e finlandesa, de jeito nenhum. Porque a Suécia é um país... Eu fui muito à Suécia no começo dos anos 2010. Eles me chamavam para palestras em Malmö e Lund. Aí eu fui várias vezes, Malmö e Lund, depois Estocolmo. Ainda bem que eu não entrei no esquema Julian Assange, né? De chegar uma maluca e falar, ele trepou comigo. E aí vinha um processo. Não aconteceu. Mas aí eu pude conhecer um pouco melhor a classe dominante sueca, que é um negócio... Uau! Aí a gente fala em outra live, né? E aproveitando que a gente está falando da Escandinávia, né? Olha aqui, sim, a Finlândia, a chanceler da Finlândia dizendo o seguinte, acabou o tempo para a autodefesa de Israel, e ela disse, enough is enough, acabou, né? Vamos dizer assim, essa solidão imperial, essa coisa toda do... A solidão ideológica do Império e dos Exatamente. Vassalos, o que Israel está causando é também um grande desconforto no Império, né? Na Europa. Não, desconforto, né? Nos vassalos, né, Leonardo? O Jardim está dizendo, poxa, está ficando feio, né? Justamente, isso é que por exemplo, o Michael fala várias coisas que complementam o livro do Todd. Foi muito legal ler o livro do Todd e depois ver essa entrevista do Michael, porque é como se eles estivessem dialogando à distância, né? Eles pensam na mesma linha. O Todd, por exemplo, ele não pensa Ásia. Ele se centra no Ocidente. O Todd é um pensador europeu que pensa basicamente a Europa e a relação da Europa com os Estados Unidos. O Michael não. O Michael é um analista geoeconômico e ele pensa tudo. Ele pensa dos Estados Unidos até o Extremo Oriente russo e a Ásia inteira também. Como isso se coordena. Ele fala várias vezes na entrevista que o desespero do Jardim é que eles estão perdendo a corrida tecnológica. A corrida tecnológica, quem está ganhando a corrida tecnológica é a China, a Coreia do Sul, vários outros nós da Ásia, os russos que estão
consumindo agora o terreno que eles perderam nos anos 90 e por causa de sanções também nos últimos anos, mas jamais perdem terreno em tecnologia militar, onde eles estão sempre à frente de todo mundo. O Jardim está perdendo essa corrida tecnológica. E quem, por exemplo, um chefe de empresa alemão, quando ele vê como o governo dele está desindustrializando todo o milagre alemão pós-guerra, não é à toa que eles estão em motim não declarado, todos eles. Como os alemães, como vocês devem saber muito bem, they stick to the rules, né? Eles seguem as regras como se fossem imperativos categóricos, é incapaz de ter uma solução um pouco mais criativa. Eles já teriam derrubado se fosse qualquer outro país, já teriam derrubado esse governo há muito tempo. Você imagina um governo que desindustrializa a superpotência europeia, que teria a capacidade de concorrer a nível internacional. E ainda paga a guerra da Ucrânia, né? E ainda paga a guerra da Ucrânia com uma grana que eles não têm. Pois é. Olha, a gente para pensar, a Alemanha serve para a gente como consolo. Se o Império é capaz de fazer isso na Alemanha, então, olha, o que fizeram no Brasil... Pois é, se o Império é capaz de fazer isso com a Alemanha, e se o Império é capaz de, como é que chama, roubar mais de 300 bilhões de dólares de reservas do Banco Central russo, e não acontece nada, eles são capazes de tudo. E é isso que o Sul Global inteiro está vendo. A gente tem que cair fora dessa história que esses caras são os psicopatas. Eles podem nos destruir amanhã, com um cliquezinho. E podem mesmo. E isso é o que é o mais terrível. E agora, talvez essa seria a nossa conclusão. O Sul Global está percebendo que não só esse poder do sistema financeiro internacional desmesurado é capaz de destruir qualquer Estado-nação, mas quando existe algo como um genocídio em tempo real, mas é perpetrado pelos lacaios desse sistema, passa em branco. E qualquer coisa que você fizer não muda nada. A não ser, evidentemente, os nossos badass Houthis. Excelente aula do Pepe, gratidão 247, bom feriado. A gente está em feriado, hoje é aniversário de São Paulo, Pepe, você é paulistano. Nossa, eu nasci em São Paulo, eu vou ter que abrir um champanhe aqui. Ô Pepe, o que São Paulo representa para você? Você tem uma boa lembrança de São Paulo? Você gosta de São Paulo? Podemos fazer uma live só sobre isso? Vamos. Você sabe por quê? Muita gente me pergunta. Muita gente me pergunta qual a minha relação com São Paulo. Eu sou paulistano e eu tenho, claro, um orgulho paulistano, sem dúvida. Ao mesmo tempo, eu sei tudo de horror que existe em São Paulo, né? E quando eu morava no Brasil, eu só vivi em São Paulo. Eu vivi no Rio, espiritualmente, mentalmente, porque eu ia todo fim de semana, etc. e tal. Mas a minha casa sempre foi São Paulo. E quando eu saí de São Paulo, né? Então, um dia a gente podia conversar sobre isso. Talvez seja muito interessante para a diáspora brasileira que nos assiste no mundo inteiro. A minha experiência pode ser muito similar com de muita gente que está hoje vivendo no mundo inteiro, né? São Paulo completa 470 anos e hoje também é aniversário da Universidade de São Paulo, que faz 90... Opa, onde eu estudei, pois é. Onde muitos de nós estudamos, né? Pois é. Que legal. Olha, vou celebrar. É isso aí. Pepe, obrigado a você, obrigado a todo mundo que nos assistiu. Até a próxima. Obrigado a vocês. Estaremos juntos novamente. Ok, só para fechar. Houthi Power! Os Houthis foram qualificados como organização terrorista internacional. Exatamente, organização terrorista, porque eles são capazes de afrontar o Império. Então o Pepe não falou Houthi Power, o Pepe falou outra coisa. Ele falou Rudi, ele falou de um cara, um amigo alemão dele que se chama Rudi. Exatamente, a Hood. Não, Boys in the Hood Power. Boys in the Hood. Valeu, Pepe, grande abraço. Tchau, moçada. Obrigado. Tchau, tchau.